Olá, caros alunos, vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Mas, antes de começarmos a falar especificamente das relações métricas, vamos retomar um pouquinho sobre semelhanças de triângulo. Bem, aqui como vocês podem observar, nós temos dois triângulos. Um maiorzinho, um outro menorzinho, tá? Eles são de triângulos semelhantes, de lados semelhantes. Com isso, eu já posso aplicar a regra das proporções. Por quê? Porque eles são proporcionais. Então, logo aqui, já tá pronto esse aqui, vou só explicar para vocês porque é uma retomada. Eu tenho que esse lado que vale 10, ele é proporcional a esse lado que vale 2. Logo, 10 é proporcional a 2. O mesmo acontece com esse ladinho aqui, ó, que vale x, e esse outro ladinho que vale 3. Então, eu tenho 10, que é proporcional a 2, é igual a x, que é proporcional a 3. Multiplicando cruzado, eu monto essa equaçãozinha aqui. Então, fica 2x, que é igual a 10, que multiplica 3. Então, logo, 2x é igual a 30. X é igual a 30, que divide 2. Logo, x será igual a 15. Pronto. Com a regra da proporcionalidade, eu descobri o valor do x. Isso aqui é só uma lembrança, para relembrar, retomar semelhanças do triângulo, porque nós vamos falar mesmo sobre relações métricas. As relações métricas do triângulo retângulo, tá bem? Aqui vocês estão vendo um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo, ele foi dividido em duas partes, né? Logo, eu formei dois triângulos retângulos. Na verdade, são três, porque eu tenho um triângulo retângulo pequeno, um médio e o maior, que é todo ele. Então, logo de cara, eu descubro que a primeira relação métrica entre o triângulo retângulo, desses dois triângulos, do menor e do médio, a primeira relação que eu consigo deles é que a hipotenusa é igual à soma dos dois lados. Esse lado maior aqui, que é minha hipotenusa do meu triângulo, ela vale A. E o A é a soma do M mais o N, que são os catetos dos outros dois triângulos. De cara eu descubro isso. Bom, para mim fazer toda uma relação métrica, só que à vista aos olhos, mais clara de nós vermos, precisamos fazer assim: pegar todos os triângulos e colocar ele do mesmo lado, ó. Aqui, assim fica mais claro para vocês verem. Os triângulos, o menorzinho aqui, ó. Eu tenho um triângulo, dois triângulos e três triângulos. Eu peguei esses triângulos e coloquei eles na mesma medida, só que do mesmo lado. Olha só, coloquei todos assim. Esse triângulo pequeno, aqui, ó, eu mesmo. Esses são um triângulozinho auxiliar. Coloquei esse, assim. Esse triângulo menorzinho, que este aqui, ó, mesmo tamanho, recortei ele e eu coloquei nessa posição aqui. É só para nós termos mais clareza para montar as relações métricas do triângulo retângulo. Esse aqui, viram? É o mesmo, ó, eu coloquei ele aqui. Todos na mesma posição. Como eles estão na mesma posição, fica mais fácil para nós fazermos as relações dos lados, ó, dos catetos do triângulo, tá? Então, logo já vista, iniciamos as relações. Eu sei que esse meu H, ele é proporcional a esse N. Então, logo eu tenho que o HM, ó, HM, os dois, não sei se dá pra ver direitinho, este com este, ó, este com este, é proporcional ao M e ao H.
logo eu vou fazer aqui a minha primeira proporcionalidade. Desculpa, teve uma falhazinha minha aqui. Teremos a nossa primeira proporcionalidade. Que será o seguinte, ó. Acompanha aqui comigo. Os 3 triângulos, tá? Os 3 triângulos em lados iguais, proporcionais. Vamos fazer as proporções dele. Então, eu tenho que o H, ele é proporcional ao N. Então, eu tenho aqui, vou escrever aqui do ladinho. Vou escrever aqui do ladinho mesmo. Ó, o H, esse H aqui, ele é proporcional a esse N, tá? Assim como o M é proporcional a esse H. Olha só, M, assim como o M é proporcional a esse H. Multiplicando o cruzadinho, ó, eu tenho que H ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Essa é a minha primeira, tá bom? Ó, primeira proporcionalidade, tá? A nossa segunda relação métrica aqui, de proporção, que são 4, na verdade são 4 principais, né? Mas a nossa segunda a gente vai ter aqui, ó. Continuando ainda deste pequeno com esse médio, tá bem? Então, não, desculpa. É do pequeno com o médio com o grande, tá bem? Então, eu tenho que o H, ele é proporcional ao C, assim como o B é proporcional ao A, tá? Olha só. O H, ele é proporcional ao C, assim como o B é proporcional ao A, tá? O H é proporcional ao C, assim como o B aqui é proporcional ao A, tá? Vértice, vértice, hipotenusa, hipotenusa, tá bem? Vou colocar aqui do ladinho, desse ladinho aqui, ó. Então, eu tenho que o H, ele é proporcional ao C, assim como o B é proporcional ao A, ó. O B é proporcional ao A. Multiplicando o cruzadinho, olha só o que eu tenho. Eu tenho que o meu A, H, vai ser a mesma coisa que B vezes C. Nossa segunda relação métrica. Continuando, vamos usar esse aqui, o maiorzinho, do meio, médio, né? Com esse último triângulo grande. Então, eu tenho aqui o meu N proporcional ao meu B. N é proporcional a B, assim como o B é proporcional ao A. Olha só, ó. NB, BA. Ó. O N é proporcional ao B, assim como o B é proporcional ao A, tá? N proporcional ao B, assim como o B é proporcional ao A. Ficou claro? Ó, N proporcional ao B, assim como o B é proporcional ao A, tá? Vamos colocar aqui desse outro ladinho, ó. O N é proporcional ao B, assim como o B é proporcional ao A. Multiplicando o cruzado, temos que B ao quadrado, porque B vezes B é B ao quadrado. B ao quadrado é igual a A multiplicado ao N. Temos a nossa terceira relação métrica, tá? E aqui para finalizar, mas claro que vocês podem encontrar mais relações do triângulo retângulo, porque você consegue mais relações, vértice, vértice, hipotenusa, hipotenusa, vértice, vértice, hipotenusa, hipotenusa. Você consegue mais relações. E são relações que vocês podem descobrir ela sem precisar decorar, tá bem? Continuando aqui, então.
eu tenho esse C, esse lado C, ele é proporcional, ó, lado C, aqui, lado C, hipotenusa C é proporcional à hipotenusa A, tá? Ó, vou levantar a folhinha. Ó, essa meia hipotenusa aqui, C, ó, C, ela é proporcional a essa meia hipotenusa A, tá? A é C proporcional a A. Assim como M é proporcional a C. Ah, ó. C é proporcional a A, assim como M é proporcional a C. Fazendo vértice, ó. C, M, a C. C, M, a C, tá? C é proporcional a A, assim como M é proporcional a C. A nossa quarta relação, tá? Então, eu tenho que C é proporcional a A, assim como M é proporcional a C. Multiplicando o cruzado, eu tenho que C ao quadrado, porque C vezes C é igual a C ao quadrado, é igual a AM. Logo, eu já tenho as minhas relaçõezinhas métricas aqui, as minhas 4 relações métricas. Não sei se vocês podem observar direitinho aqui. Tá? E aqui estão elas, ó. As 4 relações métricas principais. H ao quadrado é igual a M vezes N, A vezes H é igual a B vezes C, B ao quadrado é igual a vezes N, assim como C ao quadrado é igual a vezes M. Tem uma coisa interessante dessa relação métrica que eu vou explicar para vocês, que é o nosso famoso Pitágoras, tá? Se eu pegar essas duas últimas relações que eu fiz, que são C ao quadrado é igual a A vezes M, e o B ao quadrado, que é igual a A vezes N, e somar os dois, eu vou ter que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a AM mais AN. Mas lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da nossa primeira relação que o A era igual a M mais N? Logo, então, o M mais N é A. O que eu posso fazer aqui? Vamos fazer B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A. Vamos colocar o M mais o N em evidência, já sabendo que isso aqui nada mais é do que o A, né? Então, eu vou ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso famoso Pitágoras, tá? Dessas relações métricas, então, nós temos essas aqui, tá? Pitágoras e essas relaçõezinhas métricas aqui.